Fala pessoal, eu sou o Cléo, sejam bem-vindos de volta ao nosso canal. E hoje para trazer um recurso nativo aqui da Godot 4.3, estou falando do Drag and Drop, ou arrastar e soltar, nativo aqui da Godot. Como vocês estão vendo aqui na tela, onde a gente consegue arrastar um objeto e soltar no outro, preenchendo ele automaticamente. E é isso que nós vamos ver no vídeo de hoje. Antes, porém, eu quero te convidar a se inscrever aqui no canal, caso ainda não seja inscrito. Deixar aquela meia lua e like que me ajuda demais e faz com que o YouTube recomende este vídeo e o nosso canal para outras pessoas. E também, se você puder e quiser e se não for te atrapalhar, considere nos apoiar através da chave Pix que eu vou deixar aqui na tela. Qualquer valor me ajuda demais e é graças a esse valor que a gente consegue uma melhor e maior frequência aqui no canal. Dito tudo isso, vamos para o vídeo! Muito bem, eu estou aqui na documentação da Godot, porque quando a gente vai trabalhar com algo que é nativo ou built-in de uma engine, nós precisamos conhecer a documentação. Dito isso, eu vou deixar aqui na descrição o link também dessa página específica para vocês poderem conferir mais detalhes sobre o que nós vamos fazer aqui. E rolando um pouco mais, nós vamos perceber que existem alguns métodos nativos para trabalhar justamente com esse arrastar e soltar. Em inglês, drag, de arrastar, e drop, de soltar, que são os métodos canDropData, dropData e getDragData. Além disso, se nós rolarmos um pouco mais para baixo, nós vamos perceber o setDragPreview, que permite que a gente mostre uma pré-visualização do que está sendo arrastado. Então vou deixar tudo aqui, mas vamos diretamente para Godot para fazer na prática. Já estou aqui na Godot e um detalhe importante, como vocês viram anteriormente, aquele demonstrativo que está para arrastar e fazer todo o controle e contar se foi tudo preenchido ou não, eu vou deixar disponível para os nossos membros, tá? Esse vídeo vai ser um pouco diferente nesse tutorial, mas vocês podem reproduzir aquilo e quem é membro vai ter direito àquilo exclusivamente. Aí, aproveitando, nós temos um novo plano de membresia, agora mais em conta, no valor de R$ 1,99. Então, se você puder nos ajudar com esse valor, que é bem pequeno, você vai ter acesso a vídeos antecipadamente e também recursos que são exclusivos para os nossos membros. Dito tudo isso, vamos agora seguir de fato para a criação do nosso sistema de arrastar e soltar. Primeira coisa, então, vou clicar aqui em User Interface para criar o nosso Control Node, que eu posso dar qualquer nome. Devo garantir também que ele esteja em Full Rect, ocupando toda a nossa viewport, como já está aqui também. E a partir daqui eu vou estruturar conforme a minha interface. Naquele caso eu estou usando o VBox Container, mas para nós aqui eu vou usar apenas os nossos TextureRect, que vai servir o propósito sem nenhum problema. Vou clicar em mais, buscar por TextureRect, aqui está ele. Ele é uma textura assim como Sprite 2D, porém usado para Control Nodes. Então ele vai pedir uma textura aqui no campo Texture e eu vou justamente levar o que eu vou deixar disponível para vocês, que são esses assets aqui, ó. Vou deixar isso aqui para vocês, ok? Vou arrastar lá para o nosso campo de textura e perceber que ele vai pegar todas de uma vez só. Não é o que nós queremos. Eu quero aproveitar essa biblioteca ou Atlas, tá? Sempre que a gente tem um conjunto de imagens, a gente chama de Atlas, e repartir cada um ou cortar a região. Estou falando assim para ficar bem didático para vocês a possibilidade e como a gente vai fazer, tá bom? Vou dar um Ctrl Z e em vez de arrastar, eu vou clicar aqui no campo do recurso Texture e vou procurar por Atlas Texture, que é este campo aqui. Clicando sobre, ele vai preencher, eu clico outra vez para expandir e perceber que eu tenho um campo chamado de Atlas. É aqui que eu vou jogar a minha textura. Vou arrastar para cá e soltar. Ele vai preencher com tudo, semelhantemente ao que foi feito anteriormente. Porém, com um detalhe, agora tem a opção Edit Region, onde eu posso fazer o recorte de uma região específica para mostrar. Vou clicar e percebam que ele vai vir assim. Em alguns casos pode vir desabilitado, eu gosto sempre de trabalhar com o nosso Grid Snap. Tem também a opção de Auto Slice, onde ele corta cada um no tamanho conforme o sprite, mas eu gosto de deixar tudo mais quadradinho, então o Grid Snap atende interessantemente. Posso ainda trabalhar o Step aqui, ó, caso vocês vejam, por exemplo, 128 não vai estar no tamanho certo, ou de repente 16 por 16 também não está no tamanho correto. O certo para essa textura que eu deixei pronta é 64 por 64, que é um quadrado perfeito. E aí eu vou escolher o nosso retângulo para começar. Tá, vamos trazer aqui e dar um close. Temos aqui o nosso primeiro objeto, que eu vou chamar aqui apenas de icon, é o nosso ícone, nada demais. Vou apertar Ctrl D para duplicar e esse aqui vai ser o nosso slot, que é onde eu vou soltar a minha textura. Vou arrastar para cá e eu vou mudar aqui o nosso Edit Region, clicando novamente e clicando em Edit Region, mudar agora para o nosso cinza.
percebendo que ao fazer isso, os dois estão sendo alterados juntos e não é o que nós queremos, certo? Eu quero mudar apenas um deles. Então vou dar um Ctrl Z aqui. E como que eu faço para garantir que somente esse vai ser alterado? Eu vou na minha textura, clicar nessa seta e escolher a opção Make Unique, tornando ele um recurso único, logo não compartilhando mais as propriedades de Edit Region. Clico novamente e vou selecionar, ele não altera mais o da esquerda, porque são independentes. Bem legal, né? Então temos o primeiro ícone e o slot, e agora podemos fazer a parte de script usando os métodos nativos da Godot. O primeiro dos métodos, que é o getDragData, é para pegar a data que a gente vai enviar. Eu vou falar data aqui porque é o termo em inglês, mas imagina data como um dado, uma informação, tá? E quem eu tenho que pegar, quem eu tenho que arrastar? É o meu ícone. Então eu vou clicar aqui para adicionar um novo script. Vou navegar até a pasta de scripts e vou criar aqui Draggable. Vai ser um objeto arrastável. E como a função é nativa, eu vou começar escrevendo func e depois getDragData. Vai ser sugerido aqui porque é nativo. Ele pede obrigatoriamente um valor, uma variante. O que vai ser essa variante para a gente? Vai ser a nossa data, var data, inicialmente igual 1. Só para a gente ter isso aqui e retornar alguma coisa, retornar a nossa data. Ela precisa obrigatoriamente retornar um valor, porque ela não é void, ela não é nula. Isso aqui já faz ele preencher o campo de data para ser arrastado. Mas para que seja recebida essa informação, eu preciso de outros dois métodos. O nosso canDropData e o dropData, que é justamente o que a gente vai fazer aqui no nosso slot, que vai receber o objeto arrastado. Vou clicar aqui, vou até a pasta de script também, já está, e eu vou chamar de slot create. Os outros dois métodos então são func canDropData, que ele vai retornar inicialmente true ou false, true ou false, tá? Verdadeiro ou falso, se foi arrastado ou não. E o outro é o dropData, que é o que vai soltar justamente o que foi trazido inicialmente. Por hora, vamos dar um pass, tá? Só isso aqui já está fazendo o nosso tema funcionar. Eu vou dar um Ctrl S para salvar aqui. E eu vou chamar como drag scene. Lembrando que isso aqui eu vou deixar disponível para os nossos membros. Isso e o completo também, que daqui a pouco a gente vai dar uma olhada. Vou dar um play. Posso clicar aqui, ó, já está arrastando, tudo bem que está proibido. Chego até aqui, ó, não está proibido, quando eu chegar até aqui, está permitido. Claro que eu vou soltar e nada vai acontecer, porque a gente não transmitiu a informação ainda, mas o tema está funcional. Bem legal, já é esse primeiro ponto. Eu preciso então transferir essa informação de um lado para o outro, e agora a gente vai mudar um pouco o nosso script. A primeira coisa então é passar o nosso dado, em vez de informação fixa, passar como objeto que vai ser arrastado. Então vou deletar esse 1, vou passar entre colchetes, self e o valor que eu quero ser atribuído. Inicialmente 1 mesmo, depois a gente verificar isso através do nosso inspetor. Mas ele é passado com o próprio objeto, preenchendo o campo 1 dentro de uma matriz. E aí no nosso slot, a gente vai simplesmente passar aqui que o nosso data, tá? Nosso dado em 0, porque é o valor principal da nossa matriz, ponto getParent, vai pegar o pai. Por que eu preciso pegar o pai, Clécio? GetParent, porque a gente está pegando o slot, vai chegar aqui e o pai é o controle. E aí dentro do controle a gente vai remover o que foi passado como data. Remove child. Quem foi passado como data? Data 0. Isso aqui vai pegar aquele valor arrastado e vai fazer com que ele seja removido. Dá uma olhada aqui no nosso remote, claro. Olha aqui ele. Vou arrastar, soltar e bum, ele foi removido da cena. Mas não é legal apenas ser removido, ele tem que ser adicionado no local onde eu soltei. Para isso, simplesmente a gente vai passar add child e vamos passar justamente data 0, que é o valor que vai ser atribuído. Soltei e foi colocado no local, certo? Nós temos alguns problemas agora e a gente vai enfrentar eles daqui a pouco, quando tiver mais posicionamento. Mas vamos continuar e verificar o seguinte. Eu tenho um raio e eu quero um outro objeto. Vou selecionar ambos. Lembrando também que você pode criar o VBox, o HBox Container para organizar melhor. Nesse tutorial eu não vou fazer isso, mas para os nossos membros vai ficar tudo certinho e bem redondinho, tá bom? Ctrl D. Vou só arrastar os dois aqui para baixo. Eu vou mudar esse icon 2 aqui. Vamos clicar aqui, deixar como único. E eu vou clicar e escolher agora no nosso region a moeda, coin. E no nosso slot, também deixar único. E vamos escolher a moeda escala de cinza. Perfeito, tá? Então aqui eu vou chamar apenas
só para ficar mais fácil, Lightning e aqui o nosso coin, só para identificar. Perfeito? Vamos dar um play e vamos verificar o que acontece. Soltei, já temos um problema aqui quanto à posição. Solta aqui e perfeito. Solta aqui e perfeito. Só que não. Solta aqui e ele some. A gente tem um problema de posição. Ele está colocando mais uma posição errada. Então a gente precisa corrigir essa questão da posição e posteriormente saber qual objeto está sendo colocado no slot correto. Vamos começar com a posição. Aqui no nosso slot, eu vou pegar data 0.global position e vou deixar igual o nosso global position do próprio objeto. Vamos lá. Soltei, ficou perfeito. Soltei, ficou perfeito. Soltei, ficou no lugar certo, mas não está perfeito, tá? Então a gente tem essa brincadeira aqui de ficar errado, porque ainda não está verificando o objeto, mas a gente já está posicionando perfeitamente. É claro que vocês viram que eu arrasto e eu não tenho um preview do que está sendo arrastado. É aí onde entra o método setDragPreview, que a gente tem que fazer no objeto que vai ser arrastado. Então aqui no nosso Lightning, e antes eu vou passar justamente uma variável preview, que ela tem que ser ali o alimento do nosso setDragPreview, tá? Vou passar justamente aqui, ó, Ctrl K só para vocês verem, setDragPreview, pede um controle e a gente vai passar esse controle justamente aqui, tá? Então o nosso varPreview vai ser igual um textureRect, textureRect, é meio difícil falar isso, né, assim direto, ponto .new, ele vai criar uma nova textura. O que vai ser essa textura? Vai ser justamente o nosso preview, que é a variável, ponto texture igual texture. Então a própria textura que a gente arrastar vai preencher esse campo. E aí eu passo isso aqui dentro como parâmetro. Só isso aqui já cria nosso arrastar. É claro, a gente vai ver agora que a gente tem um problema de posicionamento. Esse posicionamento eu consertarei lá para os nossos membros também, tá vendo? Ó, já consigo arrastar, mas ele está aqui na pontinha do mouse. De repente isso não é interessante, mas já está arrastando perfeitamente para a gente aqui também. Já ficou bem melhor e mais interessante. Eu posso, claro, personalizar os cursores, como vocês viram na demonstração inicial, mas isso também é exclusivo para os nossos membros. Então, bastante coisa aqui focando na construção, vai estar completinho. E caso vocês queiram um pouco mais de conhecimento, se aprofundar nisso, a partir de R$ 1,99 você já está ajudando também o canal e aprendendo um pouco mais a aprofundar nessa parte de texturas. Mas uma coisa que eu quero que vocês saibam também, seja membro ou não, é como a gente pode definir que apenas raios casem em raios, moedas em moedas e assim por diante. E eu vou justamente criar outros slots aqui. Enquanto isso eu vou acelerar e volto daqui a pouco com vocês. Muito bem, já criei aqui cada um deles, lembrando que aqui eu poderia melhorar isso usando os nossos margin containers, usando os nossos VBox, HBox, tudo isso eu sei, isso está disponível para os nossos membros, mas fica o desafio para vocês também. Agora o que eu quero que a gente pense é como eu vou garantir que o raio encaixa apenas no raio, a moeda apenas na moeda e assim por diante, para a gente poder deixar isso um pouco mais interessante. Para isso, eu vou trabalhar o que nós chamamos de enumerator. E felizmente na Godot 4 em diante nós temos isso de uma forma mais prática. Eu vou aqui no nosso slot, lembrando que os nossos compartilham o mesmo script, então isso é bem interessante. E eu vou criar um @export enum, vai ser um enumerador. E esse enumerador é uma espécie de dicionário, então aqui eu posso passar nomes que vão ser atribuídos através de um valor de inteiro. Começando pela ordem que eu coloquei lá, Lightning, vírgula, depois Coin, vírgula, perceba como é separado cada um deles, tá? Heart, vírgula, Diamond. Temos cada um deles na frente var power up igual 0 inicialmente. O valor 0 é o nosso Lightning. Vou salvar aqui, só para vocês darem uma olhada no slot. Olha só, eu consigo fazer o drop down. Então isso é visual para a gente, mas para a Godot, para a engine, o código é através de 0, 1, 2, 3 e 4, porque é um array e array começa em 0, como vocês sabem, certo? Mas eu preciso verificar se isso foi passado corretamente. Então vou aproveitar isso, vou copiar, Ctrl C e vou no script do nosso objeto arrastável e vou colar, Ctrl V. Pronto. Agora tanto o nosso slot como o objeto compartilham da mesma propriedade na mesma ordem. E isso vai ser justamente o que vai casar, fazer o match entre um e outro objeto. Porém, nós estamos passando um valor específico aqui no nosso data, self igual a 1, que é esse valor. Em vez disso, eu vou passar igual power up, o valor que for passado em cada um deles. E por ser export, eles podem ser diferentes, que é o que eu já vou fazer agora. Nosso Lightning é Lightning mesmo, nosso Coin vai ser Coin, o Heart
vai ser Heart. E o Diamond vai ser Diamond. A mesma coisa para os slots. O primeiro slot é o Lightning. Eu posso acompanhar isso através da minha textura aqui também mostrando. Tá vendo? Fica bem fácil. Nosso slot 3 é o Heart. E o slot 4 é o nosso Diamond. Perfeito. Poderia ser feito usando a própria textura para casais? Poderia também, mas seria um pouco mais complexo. Para esse vídeo não ficar tão longo, a gente vai fazer dessa forma. E funciona perfeitamente bem. Aproveitando para vocês aprenderem um pouco mais sobre esse @export enum. Por falar em @export, a gente tem um vídeo aqui falando de vários exports. Vou deixar nos cards para vocês também, tá bom? Até então a gente alimenta aqui, mas eu preciso que isso seja retornado para o slot. E é justamente esse método que a gente tem que alterar aqui. Verificando. If data 1, porque ele vai pegar o valor inicial, igual power up. Se casar, então a gente retorna como, dá um tab aqui, true. Se não, retorna como falso. Olha só isso e a gente pode testar. Arrastei, vou tentar soltar aqui na moeda, não consigo, no coração e no diamante. Agora se eu solto no raio, casa perfeitamente. Olha só que legal. Cada um casando perfeitamente conforme o valor que lá foi atribuído. E claro, aqui eu não consigo soltar, eu poderia até travar também, mas pra gente isso aqui já está interessantemente funcional. Mais uma vez aqui, para vocês perceberem. Muito legal, né? Então a gente consegue fazer bastante coisa aqui usando a própria construção da Godot. E para finalizar e deixar um pouco mais o ar da graça, a gente vai apenas tirar a nossa textura inicial. Que se vocês perceberem, quando eu arrasto o preview, vamos dar uma olhada aqui, ela continua visível. A gente vai fazer com que ela suma e volte apenas se eu soltar no lugar errado. Vamos lá. Como nós vamos fazer isso? Mais uma vez o objeto vai ser arrastado. A primeira coisa é perceber que o nosso objeto arrastado, nessa text rect, tem uma propriedade de visibility, que é o visible, que vai mostrar ou esconder o objeto, certo? Sem muito segredo. Eu vou esconder quando o arraste começar. Então justamente aqui no get drag data, eu vou passar que o nosso objeto, visible, é igual false. Ele vai sumir. Vou dar um play aqui. E eu começo a arrastar, ele sumiu de lá, tá vendo? Só que ao soltar, ele continua invisível. Isso porque a Godot ainda não sabe que eu terminei isso. Felizmente, existe um método próprio para isso, que é o nosso notification. Eu vou criar aqui a função func notification. E aqui no what, que ele está esperando, eu vou passar notification underline type, tipo de notificação, type. E verificar, match notification type. Se o tipo notificação for notification drag enter, você vai começar a digitar, ó, notification underline drag, ele vai aparecer. Tem o drag begin e drag end, ou seja, terminou de arrastar. Se terminou de arrastar, a gente passa simplesmente o nosso visible igual true novamente. E assim a gente já finaliza essa aula bem legal, aprendendo como usar o sistema de arrastar e soltar nativo aqui da Godot. Olha só que bacana, ele retorna para a posição perfeitamente e se eu for no posicionamento correto, de acordo com o que eu setei lá no export, ele casa certinho. Muito legal, né pessoal? Então, essa foi a parte de usar esse tema construído aqui da Godot. Mas é claro, se vocês fizerem alguma coisa mais personalizada, como esse objeto aqui que eu vou deixar disponível para os membros, vocês podem ter cursores personalizados, como está aqui. Olha só que legal. A gente tem todo o sistema de arrastar. Aqui eu não deixei invisível, mas fica um desafio para os membros também. Tem certinho cada um deles e quando a gente termina de colocar cada um no seu devido lugar, a nossa mensagem aqui do centro vai alterar. Match the color pictures to the gray slots para congratulations, all slots are filled. Muito legal isso aqui e os membros vão ter esse acesso exclusivo, tá bom? Espero que vocês tenham gostado e para eu saber que vocês chegaram até o final desse vídeo, comenta aqui embaixo, hashtag Godot Drag and Drop. Assim eu sei que vocês assistiram o vídeo até o final e isso me ajuda demais. Quero também agradecer a cada um dos membros que tem apoiado o nosso trabalho e a criação de conteúdo aqui na plataforma. É graças ao apoio de você que a gente consegue trazer sempre mais conteúdo aqui para a comunidade Godot. Sem mais, muito obrigado, até o próximo vídeo e valeu!